outra notícia triste. Imagina só, sair com a família para descansar no feriado e o pior acontecer. Pois é, hoje pela manhã, um jovem de 16 anos morreu afogado em um balneário aqui em Campo Grande. Cristiane Pazeto e Marcelo Peralta têm mais informações na Quadrada Neto. Dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas ao adolescente de 16 anos que desapareceu depois de se afogar no balneário Lagoa Rica. Desesperada, a tia do rapaz chegou a desmaiar e teve que ser socorrida. Alguns banhistas viram Marcos Vinícius se afogando, mas acharam que se tratava de uma brincadeira. A última vez que o adolescente foi visto, ele estava perto daquelas boias. Elas sinalizam a profundidade da lagoa. A partir daquele ponto, são mais de 2 metros de profundidade. Algo aqui chamou a atenção do Corpo de Bombeiros, a ausência de salva-vidas. Depois que o rapaz se afogou, 2 funcionários se apresentaram como guarda-vidas. Mas, segundo testemunhas, nem chegaram a entrar na água. Chegaram na beira, eles nem entraram na água. Entendeu? Ficaram na beirada ali pensando, não entra e nem entrar na água. E a prancha dele é aquela branca que tá rodando lá, ó. E eu acho que, né, assim, que deveria ter uma atitude, né? Eles deveriam estar aqui, chamou com a obrigação, pelo menos para mostrar para o povo que estava olhando, entrar pelo menos lá dentro, dar um mergulho, para dizer que caçou, né? Mas nem isso fizeram, isso aí é errado, o povo tem que ter uma proteção aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, a sinalização é precária. No local também não foram encontrados equipamentos para socorro e resgate. Aqui a ocupação exige uma vistoria do Corpo de Bombeiros com identificação, né, de placas, boias, né, boias salva-vidas, boias que identificam os locais de banho e a locação de extintores também nas áreas de churrasqueira e demais edificações e os guarda-vidas também, 2 para cada 50 metros quadrados de lâmina d'água. Nós encontramos 3 funcionários vestidos com camisa, identificados como guarda-vidas, camisas azuis, né, e que se apresentavam como supostos, como guarda-vidas aqui do local. Nós estamos buscando, aguardando ainda o recebimento do material, da documentação, que no nosso caso é o certificado de vistoria, para a ocupação aqui, e a identificação dos guarda-vidas, se é que eles existem. Uma das causas de afogamentos é a ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar na água, prática, ao que parece, comum por aqui. O corpo de Marcos Vinícius Borges Castro Leal já foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no início desta tarde. O balneário Lagoa Rica, onde aconteceu o acidente, está interditado. E na cidade de São Gabriel do Oeste, interior do estado, uma menina de 9 anos de idade também morreu afogada. O corpo dela foi encontrado por volta do meio-dia de hoje na cachoeira da Andorinha. Segundo testemunhas, a criança caminhava na parte de baixo da cachoeira quando escorregou e foi levada pela correnteza. É complicado. No período de férias, principalmente no verão, locais com água são muito procurados. Nós não estamos em férias, mas estamos em um feriado prolongado. É a chamada Semana do Saco Cheio, que acaba só no próximo domingo. Então a galera fica mesmo muito próxima de lagos, rios e piscinas. E para falar sobre os cuidados que se deve tomar para evitar os afogamentos, como que a gente acabou de ver na reportagem, por exemplo, eu converso agora com o capitão Antônio Luiz Moreira, mergulhador do Corpo de Bombeiros. Capitão, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Balanço Geral. Bom, primeira pergunta, o balneário onde aconteceu o afogamento, capitão, hoje ele foi interditado, por quais motivos? Em primeiro lugar, porque ele não tinha um certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o que garante à população que o local é seguro para a utilização. Ele também não possuía as boias de salvatagem, que são aquelas boias que se oferece à pessoa que está se afogando para ela se agarrar e ser retirada da água. E não possuía o número de salva-vidas que prevê a legislação. Ele tinha um número insuficiente de salva-vidas. Então, por esses 3 motivos, optou-se pela interdição do local. Bom, e essa interdição vai resultar em alguma multa para o local? Tem um prazo para eles se adequarem? Como é? Perfeito. Ele tem um prazo para se adequar. Esse prazo foi concedido de 30 dias. Ele vai ter esses 30 dias para buscar a sua regularização junto ao Corpo de Bombeiros, né? E se ele não cumprir esse prazo, aí serão aplicadas a outras punições que prevê a legislação. Bom, na reportagem, nós vimos imagens de pessoas consumindo bebida alcoólica. Isso é muito comum, não apenas no local onde aconteceu o acidente, né? Como a gente pode presenciar isso em vários outros locais, no churrasquinho, começa a tomar uma cerveja e logo a brincadeira vai para a água. Isso não é muito legal, não é uma boa atitude, né? Por quê? Queria que você explicasse um pouco. Não, é porque a pessoa que ela está sob efeito de bebidas alcoólicas, ela tem a sua coordenação motora e seus reflexos reduzidos, né?
Então, no eventual mal-estar na água, um cansaço, a pessoa não vai ter forças para salvar a própria vida, para sair da água. Então, o consumo de bebida alcoólica é desaconselhável para quem vai frequentar balneários e rios e etc. Os saltos na água também são perigosos? Sim, saltos mais perigoso ainda, eu diria, porque além de estar associado ao afogamento, ele pode estar associado a lesões, né? A pessoa salta numa água rasa e vem a ferir a coluna cervical. Bom, capitão, as pessoas lá até perceberam que o jovem estava se afogando, pedindo ajuda, mas pensaram que era uma brincadeira dele. Nesse caso, se alguém tentasse salvar o rapaz, quais cuidados devem ser tomados? Deve ser usado, oferecer um material, um pedaço de madeira, ou mesmo uma roupa, uma calça amarrada, alguma coisa para essa pessoa se agarrar. A pessoa que não tem treinamento de salvamento aquático, é desaconselhável ela ir buscar a pessoa, tentar salvar se agarrando a pessoa, porque a experiência que a gente tem é que o afogado ele vai se agarrar na pessoa que está tentando salvá-lo e vai ocorrer um duplo afogamento. Desespero da pessoa. Exatamente. Que está afogando. Para isso existe a boia de salvatagem, que ela tem uma corda, então você lança ela para a pessoa e depois você puxa a pessoa pela corda. Existe até uma posição ideal, a pessoa de costas. Exatamente. Existe toda uma fora, exatamente. Né? Existe uma técnica e quem tem que aplicar isso é o salva-vida do local. Bom, é comum também a meninada ir solta, reunida, brincando, brincar daqueles caldos. Isso também pode ser complicado. Sim, o caldo também, porque o que acontece? Às vezes a pessoa que está sofrendo caldo, ela sofre um apagamento, a pessoa desmaia e acaba indo para o fundo. E um local com água escura, essa pessoa vai ser difícil de ser localizada. Então, o caldo é uma coisa totalmente desaconselhável. Capitão, muita gente fala, eu sei nadar, não tem problema nenhum, eu vou ali para o fundo. Isso também não é uma garantia, né? Não é uma garantia, porque a pessoa pode sofrer um mal súbito. Existem anomalias relacionadas à água que não está bem explicado assim, quais são os mecanismos, mas é desaconselhável que a pessoa ouse, né? A pessoa ousada, vá para o fundo e tal. Para isso existem as boias de demarcação, né? Onde a pessoa deve respeitar o local para se banhar. Né? Bom, você falou já também de boias, jogar uma camiseta. Esses objetos flutuantes, pranchas, a própria boia, como você disse. Sim. Isso é seguro? Isso ajuda mesmo no trabalho? Existem os materiais que são confeccionados propriamente para isso, mas na ausência pode ser jogado garrafa PET, o que a pessoa tiver à disposição que flutue, né? Uma prancha de madeira, alguma coisa assim, pode ser usado como meio de fortuna. Mas o balneário, volto a ressaltar, deveria ter a boia própria para o salvamento. Não tendo um galho, alguma coisa que ajude, já serve. Sim. Para quebrar o galho, digamos Exatamente. Assim, né? Bom, com relação à postura dos salva-vidas, a gente viu na reportagem que eles olharam, mas não entraram na água. Claro, não é também uma atitude correta, mas o senhor que tem muita experiência já em resgate, em salvamento na água, o que deveria ser feito na hora? O salva-vida ele deve observar, ele deve ter um ponto elevado onde ele fica observando e assim que ele reparou qualquer coisa estranha, uma pessoa se debatendo ou gritando, ele deve entrar de imediato na água e fazer a retirada da pessoa. O treinamento dele é para isso, inclusive. Por mais que seja uma brincadeira? Por mais que seja uma brincadeira. Ele não tem como afirmar se não tem como saber. A pessoa está afogando, as pessoas acham que é brincadeira. Tivemos uma vítima fatal. Exatamente. Bom, muito obrigado, capitão, pelas informações. Bem-vindo sempre aqui ao Balanço Geral. Bom,